Obrigado, Cris. Obrigado, Thiago, por estarem aqui de especial, um evento ao vivo, que é o Esquenta, para estarmos no evento presencial no dia 29. Thiago, primeira vez que eu vejo. Cris já veio no meu programa, um sucesso no programa aqui, quando veio compartilhar os conhecimentos. E não só, você que está assistindo, o que está fixado aqui, Terra do Bugio, Mundo Afora, programa Raul Ferreira Neto Sem Limites, Mundo Afora, foi a série que estreou e a gente estreou na Terra do Bugio, gravando o primeiro episódio em 2 partes. Foram episódios muito legais, o pessoal gostou muito, é um lugar sagrado, é um lugar sensacional. E hoje, para falar da Terra do Bugio, da Cris Meinberg, que traz tudo isso para o chamado. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E aí, Cris, você está preparada para dia 29? Primeiro, eu estou agradecendo a oportunidade de estar com vocês aqui de novo, com todos os seguidores, toda a audiência. E, claro, bem acompanhada hoje também, né? Uhum. Mas é sempre muito bom estar com vocês aqui, viu, Raul? Se eu estou preparada mesmo eu vou estar na hora. Por quê? Porque tudo pode acontecer. Então não adianta a gente se preparar muito antes, porque as coisas mudam, né? Essa é a impermanência de tudo. As coisas vão rolando, né? Vai acontecendo, mas eu tô com uma sensação, eu ia falar ideias, mas uma sensação de que vai ser demais o chamado. Benzimento é algo que muita gente busca, procura e às vezes tem dúvidas sobre o que representa de fato um benzimento. Se é relacionado à magia, bruxaria ou ervas, benzimento de energético. Eu gostaria que você me explicasse brevemente, porque hoje a gente está num episódio mais curto, para que a gente fale com todas as pessoas que estão aqui, mas o que podemos esperar de um benzimento, o que poderemos aprender com um benzimento que possamos fazer em nós mesmos, afinal de contas, o chamado tem esse intuito, para que a gente possa aprender as coisas e praticar sem depender de alguém. Eu acho interessante voltar para essa questão do benzimento, porque na tradução fria, benzimento quer dizer querer o bem. É bem dizer. Verdade. Então é você bem dizer, você abençoar alguém. Isso é o que nós deveríamos fazer todos os dias da nossa vida. É verdade. Não é? Abençoar as pessoas, eu te quero bem, eu também te quero bem, olha, eu te quero bem. Então, eu rezo todos os dias para que a gente chegue num momento onde o mundo se abençoa, né? Seria o ideal. E quando a gente fala do benzimento, eu percebo que o benzimento é uma técnica, não deixa de ser, ele é também uma técnica, hoje eu posso falar dessa forma, e que muitas vezes, ou tudo aquilo que a gente faz no benzimento, é o que a gente fala hoje, mas que aquelas senhorinhas antigas da zona rural já faziam há muito tempo. Então, quando nós falamos da espiritualidade, quando a gente fala do multidimensional, quando a gente fala de transcender, quando a gente fala de mediunidade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala de tudo. Isso já sempre foi feito. E agora, então, se coloca nomes, mas elas sempre fizeram tudo isso. Sim. Né? Essa sensibilidade, essa percepção do todo, né? Isso tudo foi feito. Quando nós falamos de magia, quando nós falamos de ervas, de natureza, de elementos da natureza, das luas, das energias, da própria energia da pessoa que está ali na tua frente, eu digo que benzimento é tudo isso. Benzimento não é uma coisa só, né? E benzimento de raiz também não tem uma religião, porque é de raiz. Quando é de raiz, é um benzimento... para as pessoas e ponto. E é alguma coisa que traz exatamente a cultura indígena, africana, católica, mas o catolicismo popular vindo de Portugal. Mas eu também digo que o benzimento de raiz aqui no Brasil, ele traz o conhecimento dos ciganos e dos judeus expulsos
da Europa, de Portugal, em 1570, por volta de 1570. Eles foram expulsos de Portugal e mandaram aqui para o Brasil. Então, quando nós falamos sobre tudo isso e misturado, de fato, a gente também traz a história dos judeus e dos ciganos. Interessante. Olha que interessante. Depois eu vou querer voltar nisso, que eu quero ter algumas perguntas para fazer. Agora, Thiago, tudo bem? Tudo jóia, Raul. Você trouxe esse instrumento aqui. Como que você pode me contar sobre a sua linha? A música é algo latente, a música é algo que faz parte da vida de todos nós. Sim. E ela é uma terapia, no fundo, no fundo. Só que a gente está falando de uma coisa, por exemplo, aprender a se curar, ou acessar, ou a se elevar, etc e tal, inclusive nesse evento. Mas você não vai me ensinar música, obviamente. Como é que você vai explicar para as pessoas qual que é a sua linha? E eu quero entender bem como é que vai ser no evento. Tá bom. Bom, acho que você trouxe bem assim, a música é uma terapia, mas eu vou voltar algumas casinhas. A música é a tecnologia. Muito bem. É a matéria-prima, talvez, de todas as outras. Quando eu tô falando de música, eu não tô falando de música no seu caráter musical, com a sua estética musical, tonalidade, afinação. Não tô falando de música. Isso é caminho para músico, para quem quer estudar isso. Certo. Tô falando de vibração, né? Certo. Então, a música, de fato, ela foi elitizada, ela afastou os seres humanos de algo que é inato em nós. Todo mundo tem um coração batendo, as suas células estão vibrando, as suas moléculas estão vibrando, tudo isso é vibração. Quando a gente aumenta o amplificador da história, todo vira um som audível. E aí depois, muito depois, houve lá um refinamento, um entendimento, um estudo de têmpera das escalas, isso criou várias tradições de música e tal, mas isso é muito depois. Então assim, o que eu venho fazendo? Eu sou músico de formação, de paixão, desde criancinha eu tinha sonhos que eu estava tocando violão e não tenho músico na família. Minto, meu avô tocou, mas muito tempo lá atrás, em Portugal, nunca tive esse contato cultural, vem de família de músico, não. E algo despertou em mim que eu queria tocar e eu acordava que eu tinha tido um sonho que eu estava tocando violão lindamente, pegava o violão e não saía nada. Né? Então era algo inato, não sei de onde que vem isso. Mas eu não era uma pessoa musical. Então por isso eu falo também, a música não é algo que escolhe os eleitos. Como você não era musical? Não tinha. Tem gente que canta e já canta afinado. Você não tinha nenhuma aptidão. Não tinha aptidão, assim. Eu era curioso, né? Então, assim, não fui pra música como uma vocação. Só que, curiosamente, eu pegava o violão que eu não sabia tocar e fazia minhas orações. Conversava com Deus, com música. Então eu já comecei ali, hoje olhando, né, retrospectivamente, eu entendo que alguma coisa já estava sendo cutucada ali para mim, que eu não ia seguir um caminho convencional musical. Eu tentei, me frustrei, tentei caminhar pelo caminho musical, mas vi que não era ali, aquilo não me preenchia. E comecei então a fazer um caminho paralelo, né, com o trabalho da busca, a tal da busca, que eu não estou isento dela. Hoje já não vejo mais como busca, mas um percorrer, né? Eu digo assim, eu encontrei, agora eu estou absorvendo. Sim, e está compartilhando para que outros encontrem, né? Pois é, acho que a grande sacada de que alguém que já teve nessa busca e chegou num ponto de falar assim, não adianta buscar, agora é receber o que já é. É passar a bola, passar adiante. Um pouquinho que cada um absorveu, da sua forma, da sua maneira muito única que somos, né? Então, assim, eu trago essa leitura, não é nova, sempre alguém trouxe isso já, mas assim, um olhar para a música, não como algo que afasta, mas que une as pessoas. Eu faço isso no nosso sistema, que é o Respiração. Então, um seguidor até falou assim, são os sons mais fáceis do que cantar. O que é mais fácil do que você cantar? Falar para você, Raul, canta aí. Você fala, não canto, não sou afinado, sou desafinado. Não sei se você canta ou não, enfim, mas você canta? Canto. Pois, tu canta, você é músico, você tem a coisa da linguagem musical, mas alguém que não cante, vai esbarrar. Sim. Minha voz, ela não afina, não timbra, não tem afinação. Sim, independe de quão afinado ou não ela é. Não é isso é vibração. Que a gente tá falando, é vibração. E aí, além disso, é vibração junto com intenção.
E aí que acho que começa a mudar E a vibração, em termos de cura, e a gente fala bastante, conversa-se muito sobre essa questão dos hertz, né? De qual música vibra em qual hertz, que é baixo ou alto. Você trabalha nessa linha com esse... O músico, ele precisa se preocupar com qual é essa vibração quando ele compõe, quando ele faz? Ou é algo que você simplesmente vai, se permite criar e depois descobre que aquilo vibra alto ou vibra baixo? A grosso modo, eu diria que o músico, ele não vai nem se questionar sobre isso. Só se ele tiver numa caminhada mais da cura mesmo, né? Da meditação, da consciência, para entrar nesses pormenores, né? 440 Hz. Exato, essas questões. Descalibrou, deixou todo mundo ansioso. Isso, exato. 432. Eu já conversei com amigos músicos do barroco e tal. E eles trazem, cara, naquela época tinha 416, 420, 428, 432, era só mais uma. Ah, mas tem a simática que mostra realmente que esse estudo, o pessoal não sei se sabe do que eu estou falando, é um estudo que coloca em termos visuais... Homologa quase que quais podem e quais não, né? Mais ou menos, ele coloca ali aquela experiência científica que coloca a areia numa chapa e a chapa é colocada numa vibração. Uma chapa metálica. E aquilo forma uma mandala simática. É um estudo que faz isso. E aí algumas frequências deixam as areinhas muito juntinhas, como se estivesse afinando o zoom ali, fechando o foco. A nitidez. Eu ouvi outro dia que aquela falta de foco não é que você está desarmonizando as partículas, não, é que você está abrindo a coisa, porque a gente só vê a coisa no plano. Na verdade, ela está ganhando profundidade quando ela perde aquele foco linear. Ou seja, toda música, toda vibração vai criar um efeito. Interessante esse ponto de vista. Então, assim, as músicas mais inspiradas que eu fiz, na minha opinião, eu tava 432, não tava nem querendo saber. Entendi. O violão tá afinado, tá afinado, tá fluindo de um outro espaço. É a tua intenção, que é o que você falou. E olha, na época não tinha nem intenção. No momento da composição não tinha nem a intenção. Eu falo que é quase uma intuição. É uma indisposição. Indisposição? Não, como assim? É uma inquietação. É mesmo? Que nem parir, pô. A gente não sabe o que é parir, mas as mulheres aqui presentes sabem. É uma indisposição que algo vai acontecer ali, que vai sair de você. Então, pra mim, a composição vem dessa forma. Tanto é que eu começo a usar a mente, trava, corta. Então, as composições mais inspiradas vieram assim e não tinha questão de afinação, de frequência, nada. Eu acho que isso é secundário. Quando você faz, Cris, um benzimento e você ensina algo, ele é sempre composto, porque a gente estava falando de música, ele é sempre composto por falas, orações, sons, ou existe algo que é simplesmente feito, esse tem que ser feito em silêncio? Não necessariamente tem fala e oração. Muitas vezes é o silêncio. No momento que eu muitas vezes ensino sobre o perceber o outro, para você perceber o outro, você tem que estar em silêncio. Porque senão você invade o outro com a sua fala. Então, não existe benzedura que você, ou uma boa benzedura que você não perceba o outro. Você tem que perceber o outro. E esse perceber é você simplesmente trazer uma calma para dentro de você, inquietar, né? Você não tem mais opinião, você não tem a sua visão sobre, né? Você não tem um julgamento para você perceber o outro. Então, por que nós não percebemos o outro? E isso é algo que a gente precisa pensar muito. Por que uma pessoa não percebe a outra? Porque, na verdade, ela se coloca nessa relação como sendo, muitas vezes, o artista principal dessa relação. E você, então, precisa se aquietar, né? E perceber simplesmente o outro. E aí, escutando sobre a música, sobre essa nossa conversa, quando entra uma oração, uma benzedura, também é uma música, porque ela tem um canto. Exato. Quando a gente percebe a fala, a conversa das pessoas da roça, não hoje em dia, porque hoje você quase não tem mais o ser da roça, né? Mas eu estou falando daquele de raiz mesmo, que normalmente trazendo uma sabedoria absurda e um conhecimento da natureza muito grande.
Quando você e eu tive a oportunidade muito de conviver com o povo da roça mesmo, a fala é um canto, a oração é música e quando a pessoa passa para outro plano, e eu tive a oportunidade de vivenciar um momento de enterro, de velório, né? Na verdade, antes do enterro, é tudo uma cantoria. Então, quem está de longe só escuta uma música. Porque, no fundo, eu acredito, né, que são as notas que a gente acaba, então, soltando e são elas que interagem com toda a natureza, com a energia do próprio planeta. Você sabe que, enquanto você estava falando no começo sobre o sentir o outro, né, e o silêncio, eu lembrei agora de uma cena específica, e não é só porque eu gosto de citar o Mundo Afora na Terra do Bugio, não, mas é porque eu pude experienciar, estar ali presente durante um momento muito mágico. A Cris, durante o momento no Hospital do Câncer, que é a segunda parte do que a gente fez, você eu me emocionei tanto. Eu te mandei uma mensagem dizendo que eu me emocionei. Eu me emocionei, mas eu chorei tanto. E só de lembrar agora da maneira como você trata, cuida. Mas por que eu lembrei disso agora? Porque a Aline, em um momento, ela entrou. E tem essa fala, você fala assim, só se concentra. Ou seja, arrepia. É um momento onde você só vai parar, como um benzimento, se concentrar, emanar. E aquilo que eu vi acontecer, é assim, cara, como é que a gente não pode acreditar em cura espiritual? Não é uma máquina, não é um produto injetado, não é nem uma palavra. É um silêncio com energia. É o teu coração expandido. Aquilo foi assim. Você fala, meu Deus do céu. E, obviamente, quando fazemos parte, e aí já passando pro Thiago, fazemos parte de cerimônias, a gente percebe como a gente também, como aquela coisa, ou é um atabaque, ou é um violão. Eu gosto muito de ouvir violino e piano. Aquela coisa entra assim, sabe? Essas frequências e como sem sequer terem palavras. E quando a gente está em silêncio, me parece muitas vezes que a gente até escuta algo sem estar ali tocando, né? Quando você busca essa... E eu queria entender melhor, quando você estava citando, a gente acabou falando das frequências de música, mas essa cura por meio da música, como funciona? Ok. Bom, a palavra cura é uma palavra pequenininha, mas ela é grandona, né? Não é não? Eu prefiro trazer cura como integração, tá? Que eu não vou nunca falar, olha, né, eu garanti qualquer cura no sentido tirar um Coloque sintoma, tratamento como tratamento. músico, pronto. Tá. Mas mesmo assim, um tratamento para quê? Então, por isso a palavra integração, porque eu vou explicar o que eu sinto em relação a isso. O trabalho que a gente desenvolve com respiração, ele não é só musical, vibracional. Ele trabalha com a respiração. Certo. Então, respiração e som, basta estar vivo para fazer os dois, né? E o contrário também, né? Ou seja, a vida termina no último suspiro e tem lá um sonzinho também, né? Nosso goodbye. Então, esse trabalho que ele nasce do pressuposto que no silêncio está tudo integrado, tudo pleno. Só que eu não consigo chegar nesse silêncio porque aqui tem muito ruído mental. Eu não consigo nem ver o outro direito porque as minhas projeções sobre o outro são imensas e eu não consigo... Eu tô só relacionando comigo, né? Aquela história, né? Eu tô tão preso no meu egoísmo que eu não consigo sentir você realmente. Então, o som e a respiração, eles nos devolvem algo que é natural em todo mundo, que é presença. Presença é sinônimo de silêncio, né? Então, eu considero esse é o começo e o fim das coisas. Como é que começa? Chega no silêncio. Como é que chega no silêncio? Respira e entoa. Faz 5 minutinhos, você já vai regular. O seu sistema nervoso sabe esse caminho. A partir dali,
as coisas começam a trazer mais, fica mais claro para a pessoa que está cultivando esse silêncio. Se ela tem que realmente tomar um negócio, ou se ela tem que realmente fazer uma operação, se ela tem que ou não comer aquilo ou aquilo outro, tem que sair do relacionamento tóxico, enfim. Porque aí tudo é consequência daquele estado de sintonia dela, de presença. Eu gosto muito da perspectiva que o Bruce Lipton traz, que é o Dr. Bruce Lipton, que fala muito sobre a epigenética. E ele fala que, num sentido mais amplo, nós somos seres que estão sendo, tem um termo, broadcasted, transmitidos pela consciência que é una. Uhum. Ou seja, o corpo, isso aqui é só um aparato, é só uma antena que está sendo transmitindo algo que meu? Não. Algo da unidade passado por esses filtros biológicos, certo, biográficos, etc. Só que a gente não se percebe assim, a gente percebe, não, eu, indivíduo e tal. A minha concepção da coisa é que esse neurotransmissores, indivíduo, né? eu sou esse conjunto de coisas. Então, assim, o que eu percebo é que o que impede que eu me perceba como a consciência única sendo transmitida através desse corpo que é individual é uma vibração. E essa vibração barra ego, que é a ideia de si mesmo. Só que essa ideia, Raul e Cris, ela está sempre rodando no background ali, como um ruído mesmo. Esse ruído, o que ele é? Eu. O que tem nesse eu? A gente começa a olhar, tem biografia, tem genética, mas olha mais profundo, o que tem ali? Chega uma hora que a gente vai chegar em nada, né? Para quem já fez esse caminho de volta. Então, assim... Chegar em nada? Chegar em nada. Vai dar em nada. Gilberto Gil cantou isso aí. Se eu quiser falar com Deus, vai. Olha lá quem não cantava aí. Ó. Então, acho que a tentativa do respiração é remover interferências. Então, não é trazer conceito novo. Eu não sei nada de quântica, não sei nada. Esse povo todo espiritualista, não sei nada. Eu sou o músico da turma. Você não sabe nada, mas você falou falou que é uma coisa interessante, que você tentou até um caminho que não que era um caminho convencional de um músico. Não, mas eu você tentei... percebeu que esse lado espiritual foi o que te chamou, né? Rapaz, então, foi uma inquietação de novo, tal, a inquietação, né? A inquietação por uma busca por uma integração, de se sentir dentro da minha própria pele, né? Bem, né? Então, num certo sentido, sim, eu comecei mais esotérico, pouco. A minha tendência sempre foi muito devocional, né? Fui para os Hare Krishnas, fui para um caminho mais... Que interessante. Sim, tive um caminho aí. Só que aí a floresta me chamou também, fui para os caminhos xamânicos, mas sempre, parece que sempre dava uma ideia que estava logo ali, virando a esquina. Isso também me incomodava. E teve uma pessoa, um professor, que eu considero muito, que cortou minha cabeça fora, vamos dizer, para trouxe para a terra. Ausência de outros termos. Não sei se ele me trouxe para a terra, não. Acho que isso foi consequência depois. Primeiro ele cortou a cabeça mesmo. Falou, cessa aí esses conceitos, todas essas ideias aí, vê o que sobra. Não foi muito confortável, né? Um processo meio catártico, assim. Mas eu agradeço muito esse processo e hoje eu estou tentando concatenar isso tudo e trazer isso de uma maneira prática, porque acho que a gente não precisa complicar, né? Crescer dói, né? Vou falar aqui, você falou sobre xamanismo, né? E imagino medicinas da terra, medicinas da floresta, perdão, sejam algo que você conhece. Cris, medicina da floresta, benzimento, povos originários... Muita música, é algo que conecta, né? Aliás, eu achei excelente que você falou sobre benzimento. É tão óbvio, mas eu nunca tinha pensado por isso. Benzimento, benzer, fazer bem. Pô, é tão óbvio. Eu te abençoo, Raul. Quer dizer, que você seja feliz, que você seja você mesmo. Bem feito, porra, É ótimo. isso. Então, a minha pergunta com relação ao xamanismo até, o quanto o benzimento... E as diferentes maneiras, né? Imagino que tem certos protocolos, seria? Que você vai formando na medida que você vai aplicando os diferentes benzimentos. Existem benzimentos específicos para determinadas coisas? E como isso você também mescla com essa questão até da vibração? Ou seja, nosso corpo, a pessoa pode ser deficiente auditiva e assim mesmo ela sente a vibração da música. Isso é mágico, né? Se a gente parar pra pensar.
Como funciona o benzimento nessas questões protocolares? Então, é interessante essa pergunta, porque essa também é uma visão muito que as pessoas têm. E realmente, as senhorinhas antigas, elas faziam a benzedura específica para algum fim. E isso eu falo muito no curso, porque isso era uma questão cultural. Por que você só benzia para erisipela? Porque você aprendeu da tua avó, porque você aprendeu da tua bisavó, e ali ficou. Porque na hora que a gente fala de uma casa, né, uma outra casa, ela está a 10 quilômetros da tua. Então você fica naquele meio. Né? Hoje eu já não acho que isso é relevante, porque você tem uma comunicação, você aprende a lidar de uma forma diferente, né? Então, aquele benzedor que benzia a criança, ele só benzia a criança porque ele aprendeu daquela forma e assim seguia, né? Agora, o que é muito interessante é que, no fundo, Raul, quando alguém procura um atendimento, né, um carinho, um olhar, um acolhimento, né, alguém que possa olhar para você com respeito, porque no fundo, a primeira coisa que se procura numa benzedeira é um olhar respeitoso. É verdade. Né? Um acolhimento. Então, quando a pessoa chega naquela benzedeira, ela não espera a cura de uma questão de saúde mental, espiritual. Ela espera que aquele olhar seja um olhar maternal, acolhedor. Porém, firme que conforte. Totalmente, porque as mães são firmes. É isso mesmo. Então, mesmo quando a gente fala de um olhar maternal, ele é totalmente firme. Né? É um amor tão claro que não precisa de insegurança nenhuma. Ele é firme, né? Não tem dúvida. E aí eu percebo que ou eu poderia seguir num segundo momento com benzeduras específicas, mas eu preciso trazer também que a pessoa está na tua frente porque ela quer solução de um problema. São tantos os problemas hoje em dia que ela se perde no próprio caminho. Então não existe uma questão só, existe uma plenitude de vida que está rolando desde pequeno e que você vai carregando insatisfações. Então, quando aparece alguém, ela quer o quê? Solução de problemas. E aí a questão é, como eu vou entregar soluções de problemas? Eu, na verdade, quero entregar soluções de problemas? Não. Eu quero entregar o quê? Olha, você existe, você é importante, você tem suas qualidades, você tem histórias de sofrimento, mas você também tem histórias de alegria. Você chegou onde você chegou porque você viveu tudo isso. Né? E não dá para voltar, não dá para atropelar nada. Então, a questão é, neste primeiro encontro, o encontro dela com ela mesma. Muito bem. É isso. É engraçado você falando, eu fico lembrando que a gente sempre diz, eu preciso me benzer. E a gente precisa começar a aprender também isso, né? A se benzer. Não necessariamente precisar, você fala de ir até tal lugar. Mas olha que interessante, na hora que você fala eu preciso me benzer, já está claro que você precisa se alinhar. Você exato. Com o teu próprio caminho. Exato. Né? Algo está destoando, peraí, você precisa se benzer. Eu tô desequilibrado. É isso mesmo. Eu me perdi de mim mesmo, né? Não tá legal. Eu preciso ter mais... né? O que tá ruim? O mais difícil é a pessoa entender em que ponto ela se encontra. Então, quando você pede uma benzedura e fala, eu preciso me benzer, é porque, na verdade, você não está enxergando em que ponto você está nesse momento. E aí eu percebo que o que falta nas pessoas é realmente esse encontro. Em que ponto você está? E essa questão de tudo tá dando, sabe aquela, tá caindo tudo, começa não sei o que lá, e aí eu falo, preciso me benzer, sabe? Por exemplo, eu tenho piloto moto desde 2001, sei lá, 25 anos. E caí 2 vezes na vida, só que em 3 meses, durante uma época, eu caí 6 vezes. Preciso me benzer minha moto e tal, porque, pô, em 25 anos você cai 2 vezes. Só que em 3 meses você cai 6,
Algo errado não está certo, né? Como é que é essa questão de a gente se benzer dessa maneira por conta de... Não, ou seja, não é uma doença, não é uma coisa que eu tô sentindo energética, enfim, ou tá tudo dando meio que errado, parece. Então, normalmente tudo dá errado porque a gente está desconectado. É pelo desequilíbrio, então. Do seu. Né? Entendi. Então você está desconectado com a tua vida. Você está com a cabeça desse tamanho, você está super ansioso. Pode perceber que quando as coisas começam a dar errado, você entrou num looping de ansiedade que você se perdeu. Você não consegue achar o fio da meada. Né? Você não conseguiu achar aquele ponto, né, de puxada, falar, pô, eu preciso retomar. E aí, claro, que a gente entra também naquela fala de que, pô, eu tenho uma motona, ou eu tô no podcast, ou eu tenho uma família que eu amo, e isso acaba chamando atenção. De qualquer forma, você só vai se desequilibrar se você já está desequilibrado. Sim. Porque por mais que o outro olhe para você com aquela... A gente usa muito, né? Mal olhado, inveja, olho gordo. Só se as suas frestas estão abertas. É claro, se você não estiver legal. Então, de novo, a gente volta para uma questão que todo problema é nosso. É verdade. Então, é bom a gente retomar esse ponto. É verdade. Né? O problema é nosso. Inclusive, eu vi um negócio falar, a gente tem que começar a falar, eu sou o responsável, não é? Você me deixou irritado, você me deixou bravo, você me deixou triste. Não, você não me deixou nada. Eu sou responsável. Isso. Eu me amo, gosto de mim, mas eu sou responsável. Isso. Bom, vamos... O que você trouxe aí pra gente, nesse instrumento? Você vai mostrar o instrumento ou só trouxe porque você ficou com medo que alguém ia levar ele? Vai que, eu acho que né? também, né? Bom, eu trouxe o instrumento e fica a teu critério. Não o meu critério tá dado. Eu gostaria de vê-lo. Tá, não, mas eu não tô fazendo propaganda do instrumento, não. Não, mas você vai tocar ou não? Então, a gente pode tocar lógico. Ou a gente pode fazer algo que a gente fazer, não precisa ser com o instrumento. Fazer com o chamado, lá no chamado. Mas sem spoiler. Não pode ter spoiler, Não, senão o pessoal tem que ir pro chamado pra ver o que pode fazer é o seguinte, tá bom? Dá um gostinho, né? Lá você vai ter um momento mais longo pra fazer isso. Sim, então então vamos embora. O que você sugere? Eu sugiro que a gente... Você precisa de outro... esse microfone basta? Cantar, não vou te cantar. Não, eu sou traumatizado. E eu não sei cantar nada, nada. Cadê a Aline? Tá por aí ou não? Descola um pratinho que eu tô vai começar a roncar minha barriga aqui, vai sair até no microfone. Você sabe que é interessante? Que quando meu filho nasceu, eu fazia um som. E eu realmente não sei cantar nada, não sei letra de nada, né? E esse som no meu filho, Raul, era assim. Eu lembrei, era assim. Que legal! Você dormia? Não, eu também. Segurando ele, né? Segurei uma onda que você não acredita, eu tava sempre dormindo. Mas olha, ele tava agitado, não sei o que, eu começava. Pronto, ele acalmava, ele já... Um ruído branco, né, que a gente fala. Não sei, o que é, que legal. Branco, ainda bem, é branco. Tem o ruído o branco, branco, o preto, verde, amarelo, enfim, tem cores? Classificações. O ruído branco é aquele, televisão acabou... Puxa, pera, seu microfone tem que estar perto de você. A televisão acabou a programação, fica... Né? Nossa, mas aquilo me irrita. Bom, tá. Mas barulho de chuva, por exemplo, é diferente de barulho de goteira. Veja só, os dois são água, não, um mas acalma, peraí, eu outro fiquei irrita. preocupada com esse e o barulho quando a TV... Mas aí é subjetivo, né? Ele irrita você e tal. Mas a questão é uma frequência que às vezes que ela calma. Por quê? Porque ela tira o foco, né, do seu neocórtex está ali. E ele adorava. Dormir. O nosso caçula, hein, meu amor, o Romeu, que quando ele era... Toim. Ele fazia esse som. Enquanto ele não começava a fazer isso, ele estava acordado. E o interessante que tem a ver com a música, que quando o Caio chegou 15 anos até 17 anos, tendo altos terror noturnos, porque ele teve muito terror noturno, Caio, porque eu via como prestar atenção em tudo, né? Aquele cara que tá ligadão, enfim, não tinha o que pensar. Ele com 15, 16, 17,
eu voltava a fazer o som, porque eu falava, eu vou Olha! voltar à infância dele. Que demais. E eu peguei essa lembrança do papo que você teve antes. Aí eu voltava e falava, eu vou levar ele pro meu colo de novo, eu vou levar ele pro mamá de novo. Que legal. Ele com um grandão, ele... E eu... Que demais, olha. Pronto, você acredita que passava? Acredito. Mas com E certeza ele também. grandão. Olha que legal. Nossa. Que já tinha a memória ali afetiva. É. E a questão do som mesmo. E é fato que sons transportam a gente. Total. Eu levava ele pro É. colinho. Você fez esse som no seu filho, né? Como o caçula. Esse som aí que você fez, especificamente esse som, que é o humming, né? Esse som, com a boca fechada, ele tem, isso medido em laboratório, ele aumenta em 15 vezes a segregação e a absorção de óxido nítrico. Olha, meu amor, ouve isso aqui que ele tá falando, E aí, que tipo, o Romeu fazia. E daí, né? E o óxido nítrico? O óxido nítrico, quando ele foi descoberto em 1980 Uhum. por um italiano, Giuseppe não sei o quê, foi considerada a molécula do ano, porque o óxido nítrico a gente segrega ele aqui nos seios paranasais, e ele simplesmente controla o nosso metabolismo, ele controla a pressão arterial, ele controla quanto de oxigênio você consegue realmente absorver nas células, ele controla... O som do Romeu. Ele aumenta a sua imunidade. Então, assim, é uma panaceia você fazer... Rapaz, Romeu sabe tudo, hein? Ele coloca você em O autista. sistema parasimpático na hora, ou seja, desliga Legal, o luta ou fuga, você entra no modo regenerativo. Então, queria trazer esse ponto, porque a gente começou falando da música, mas a gente voltou para a vibração como tecnologia inata humana. Uhum. Então, acho que estamos nesse momento da humanidade de se despertar para um monte de coisa externa a nós, mas ao mesmo tempo também estamos percebendo que já temos tudo, né? E que a gente está, claro, criando aparelhos para perceber o que o nosso corpo já fazia, né? Eu ouvi uma história que se a internet não tivesse sido criada, a gente estaria todo mundo telepata, assim, ó, 5 estrelas. Mas a internet foi criada, a gente ficou aqui com... Exatamente para isso, Com o polegar Para maior, você né? não ter nenhum sentido. Pois enfim, né? Foi o que foi. Então, assim, no sentido de que você não precisa ser músico, você não precisa estudar música, nada. Você respira, tá respirando certinho? Tem a voz? Tem uma... mas a pessoa tem uma... Enfim, tem um problema no aparelho fonador. Não tem problema. Ela vai conseguir vibrar, né? Claro, eu não sou especialista nessa área, não sei até que ponto a pessoa realmente não consegue, quem tem problema nas cordas vocais. Mas 99%, 98% das pessoas vibram essas cordas. E isso é uma massagem interna. Isso é um aparelho de ajuste interno. E é uma coisa que não envolve conceito, porque acho que a gente briga mais por conta de opinião, né? É verdade. E é algo que une, né? Por isso que a gente coloca a música é universal. Então a música é endógena, eu gosto desse termo, a música é endógena. E em alguns momentos, dependendo da prática, a gente chama de música enteógena. Inclusive a ideia do evento, eu acho que une bastante disso, que é o que você falou. Temos que entender sobre um pouco de tudo, entender que tudo é válido. Tá ligado, né? também, né? A gente entender, é música, é o benzimento, é essa coisa da gente olhar pra nossa infância, que você mesmo citou, que você ouviu no anterior, pra gente lá atrás, eu citando meu filho, assim, a gente vai entendendo, é realmente... Essa teia. E é sair do... O meu é só isso aqui, ó. Na minha religião, na minha igreja, ou no meu terreiro, ou no meu ayahuasca. Gente, você pode... Tem que fazer isso aqui. Tem que estar bem. Isso é legal. Muito bom. E aí? Você vai fazer uma técnica conosco? Porque a gente já vai passar para a próxima dupla. Então tá, então vamos fazer uma... O que foi? Já? Hã? Já rápido, né? Não, você não tem... Não, você não tem coisa também? Não, mas ó, eu posso esperar. Ah, então tá bom. Não, eu achei que você tinha... Não, tenho, mas tô no tempo. Até que hora você tem? Eu tenho que sair daqui 14 horas. Ah, então tá bom. Então a gente ainda tem... Então tem Que é pra gente falar sobre espiritualidade. Não, então tá bom. Vamos entrar. Se você tem... Quer falar um pouquinho, depois a gente toca? Não, a gente pode tocar e eu depois quero falar. escutar. Bom, então assim... Eu tô com tempo. Eu tenho o dia inteiro que eu fiquei preocupado que você tinha horário. Vamos fazer algo interativo? Bora? Claro.
Vamos. Todo mundo tá assistindo pode fazer? É isso, eu convidar, pra quem que eu convido? Eu convido aqui, ali. Essa câmera da esquerda tá em vocês dois. Tá. Bom, então eu quero convidar quem sentir de nos acompanhar. A gente vai fazer um... Então, quero deixar claro que o que a gente está fazendo hoje é um gostinho do que a gente vai vivenciar no chamado, no dia 29 de março, em Santo André. Mas eu quero já deixar essas chaves, porque são chaves universais, chaves que você pode usar em qualquer horário do dia e já vai mudar a sua relação interna, você já vai... Não precisa tomar nada, é algo assim imediato, sabe? É uma coisa... Eu brinco, né? Tome 3 pílulas por dia, uma de manhã, meio do dia, no final do dia. Que vai funcionar. Vai funcionar. E não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais. Não, tem um efeito colateral que é se sentir bem. Então isso tem mesmo. Eu acredito que a música, agora falando da música mesmo, o papel da música que você ouve na rádio, que você vai ver nos festivais, ele tem um papel muito importante, essencial na formação de um povo. Acho que Caetano que falou isso, né? Eu não sei se foi Caetano que falou, mas ele parafraseou alguém que disse que você quer conhecer a moralidade de um povo, veja a arte que esse povo consome. Então a música, a arte em geral, ela tem um papel assim na educação do ser. Aí eu trago um conceito que é música endógena. O que é isso? É a arte de você não só ouvir com os ouvidos, você sincronizar a sua respiração com a música que você está ouvindo. Veja, é uma habilidade que você não precisa ir estudar música, teoria musical, campo harmônico, nada disso. É só ter uma noção do que você está ouvindo. Claro, você tem que ter algum refinamento auditivo e perceber as nuances rítmicas. E quando você faz isso, eu brinco, você não está só ouvindo música, você está bebendo música, está respirando, colocando música para dentro de você. Então é simples assim, e eu vou, claro, cantar uma música. Mas eu vou convidar primeiro vocês para sincronizar comigo a respiração. Hein? Posso ir também? É para ir. Então tá, tô indo. Então simplesmente percebe a sua respiração do jeito que ela tá, sem alterá-la. Alinha a sua postura. E deixa que o som vai te levando, sem você ter que pensar nisso. Então vem, inspira profundo, solta. Pode soltar pela boca com som de alívio, inspira, sem pressa. Profundo, inspira. Segura. Vem, inspira. Segura aí. Segura. Vem junto. O dia tá bonito, a gente tá acordado, não vê hora de poder passar de uma dimensão limitada e tão confusa pra poder chegar num outro lugar, então serenar. A gente tá unido, tamo junto, misturado, e não temos hora pra se encontrar. São muitas as ideias, sonhos e viagens, muita onda pra poder surfar. Se o dia tá sem hora, o real é a esmola de quem sente que não mereceu, mas almeja algo mais pra compartilhar. Começa aqui,
Pertencer a algo maior que eu me faz tão grande quando estou com vocês. Inspira, solta com alívio. Segura aí. Futuro é agora, se mostra sem demora. Responsabilidade de quem viu e sentiu toda a história, revelar a nossa hora. Aprendemos de uma vez a conviver. Nesta vida tudo passa e faz parte da graça. Estar sincero em cada instante pra viver em paz e compartilhar. Isto começa aqui, num senso comum de existir. Pertencer a algo maior que eu me faz tão grande quando estou com você. As últimas 3, inspirou. Mais um. Que delícia, hein? Muito bom, Um muito pouquinho a bom. vibe. Olha, Muito bom. agora, obrigado, pessoal. Boa noite. Eu preciso dizer mais Voltamos alguma amanhã. coisa? O que você falou Sim. mesmo? Não, quem? Oi? Quem é você? Quem sou eu? A Onde dose estamos? estava boa. Onde estamos? Tá, pra mim Meu olho bom. tá vermelho? Nossa, mas muito bom, de verdade. E realmente, brincadeiras à parte, mas sendo muito verdadeiro, se atinge um estado de leveza, né? É. De calmaria, assim, sabe? Mas é difícil até voltar mesmo, viu? Falando a real. Então, mas qual que é voltar? Será que não é que a gente... Será que... Não é voltar, né? É isso que eu ia Então, falar. Será que a mas gente já... Não, pra ficar. entendi, exato. É igual falar que a ayahuasca é uma viagem sem volta. Na verdade, não é pra ser sem volta, porque talvez a gente tá no lugar Eu errado. acho que a gente... Não é que é voltar, a gente entra pra nossa essência. É esse É o porque ponto, a gente tá no né? lugar É. errado, do jeito que a gente tá no tá. neocórtex. Nós estamos Perdão. no momento errado e... Na verdade, errado. Distante de nós mesmos, né? É. A questão pra mim aqui é que, assim, quando a gente tá habitando esse universo mental, a ideia de que isso é, parafraseando meu professor Moody, ele fala assim: um dedo na frente do olho tampa o sol, mas olha o tamanho do dedo. Uhum. E é o tamanho do sol. Então, como é que o dedo na frente do sol, da cara tampa o sol? E ele fala, a analogia é: o primeiro pensamento que surge é o eu. Esse pensamento é como se fosse o seu céu todo sendo nublado. Porque esse eu, ele vai ser o filtro da sua realidade. Então, a ideia... sim. Então, assim, a ideia... Eu tô aqui presente, agora eu vou voltar. Não, você vai sair do lugar. Tô em mim mesmo, É. Né? É. Então, e como agora será um novo paradigma? Como é que a gente se relaciona a partir da presença? É verdade. Se não tiver mais conceito que seja tão importante a gente brigar a respeito, porque conceito é conceito, vai nada, é pó. Como é que a gente se relaciona a partir disso, né? Então, mas eu acho que isso daí tem muito a ver com exatamente o chamado. Porque o chamado é exatamente o chamado com você mesmo. Ah, sim, exatamente. Uma chamada pra falar. É o verdade. seu próprio verdade. chamado.
né? Bem notado isso. E entender, né, dentro de você o que te chama, como que é um encontro de você com você mesmo. Essa volta que a gente falou, voltou, já Isso. na verdade não, né? Então, o chamado é exatamente o retorno para você mesmo, para quem você é, o que você veio fazer, em que, né, toda a tua história aqui. E aí a gente pode também juntar com isso essa forma que a gente está, né, encontrando tanto a espiritualidade nesse contexto todo, e eu vejo, nossa, eu tô ficando atordoada com a espiritualidade de fora. Por quê? Porque, na verdade, eu penso que a espiritualidade é você... O que é espiritualidade? Então, tá todo mundo buscando essa espiritualidade né, de uma forma insana. E eu acabo trazendo também uma palavra que eu resolvi muito usar esse ano, né, que é de uma forma esquizofrênica. Então tá todo mundo buscando uma espiritualidade de forma esquizofrênica. É verdade. É fora, fissurada, é sempre fora, então não é dentro. É você buscando coisas que você, no fundo, não vai encontrar nunca, né? Porque ela não tá fora, ela tá dentro. E a espiritualidade, no fundo, é o seu dia a dia. É a forma que você respeita as pessoas. É a espiritualidade prática. É você ajudar ali quem te pede ajuda sem questionar nada. Você pode nunca mais ver. Você não esperar nada em troca. Então, essa espiritualidade que eu vejo é você entender em que estado você está, né? E trazer tudo que é grande e que está dentro de você mesmo. Agora, que conexões que você faz? Por exemplo, você tem egrégoras, né, que trabalham com você. Que conexões que você faz no seu dia a dia? Porque isso até eu estava falando para o Marcelo. Minha dificuldade ainda do entendimento do não buscar fora é dentro, porém a gente aprende algo de algum lugar. A gente também... assim como a Natália falou, se não me engano, sobre a gente aprender a ver, tá todo mundo aqui em volta. Ainda existem essas forças Sim, fora, né? Sim. Como é que você entende essa conexão? Sim. Em que ponto você desvincula e continua com o que você pegou dali Então, e pratica? Porque, na minha opinião, as forças externas, existe uma ligação direta com você, não existe uma separação. Então, quando a gente fala, olha, eu vou lá para um ritual X, ou eu vou encontrar um mentor Y, ou eu, Cris, com vários mentores de vários lugares, isso sou eu também. Eu sou tudo isso. E mesmo quando a gente fala de mentor, é um mentor que está agora, é um mentor que está junto, é um mentor que está ali com você o tempo todo. Alguns podem usar o termo anjo da guarda, outros vão falar de arcanjo Miguel, outros vão falar do Saci Pererê, né? Que eu adoro um Saci Pererê, né? Verdade, eu acho Saci Pererê demais. Então, na verdade, é você de várias formas também. Ou seja, a gente cria essas figuras como se fossem eu acho figuras. que elas até existem de fato, porque eu não posso negar que os mentores me ajudam pra caramba. Mas eles estão comigo tão o tempo todo, eu com eles, que não existe uma separação. Então, quando a gente encontra um médium, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? A gente encontra um médium, o médium que está incorporado, ele se acha um super mega médium. Eu falo, nossa, que estranho, né? Então, quer dizer, o médium é um super médium, o outro é o que vai materializar milhões de coisas que não vão, às vezes, servir para nada. Sim. Né? Porque eu fico pensando, e eu estava até conversando meio nos bastidores, e não é nada pessoal com ninguém, eu estou falando a minha forma, né, de ver o todo. Claro. A espiritualidade tem que fazer sentido. Ela é vivida e faz sentido com o todo. Então, se você vai materializar o quê? Eu acho que uma prótese para quem não tem dinheiro para prótese. Sim, tem que ter algum propósito a materialização, você quer dizer. Não pode ser só para por materializar. Não faz sentido. Então, se a gente tem um mentor também, aquele mentor, em primeiro lugar, está te ajudando. Não é você que está ajudando.
o mentor, eu acho que tem uma troca muito legal, mas ele te escuta, você escuta o mentor, mas não existe uma separação e tem que ter a espiritualidade tem que trazer uma quietude. Quietude, não inquietude. Isso. Você considera... Quietude, sabe? Tem que te aquietar. Exatamente. Tem que te acalmar, não te deixar mais aflito com mais coisas que você tem que. Você se considera ou considera que os médiums ou, enfim, terapeutas e pessoas conectadas que são mestres são apontados o dedo e falam assim, você tem algo, uma missão, aquilo é colocado para você, você sente... A pergunta, vou reformular. Em que momento a gente tem certeza que a gente tem uma missão? Então, eu acho que todos nós não caímos aqui de gaiato no navio. Mas não existe. Não, todos nós temos uma missão, mas eu me refiro a uma missão para... E quem vai descobrir é você mesmo. Então, não adianta. É você vivendo a vida, você vai perceber que você tem certas afinidades, inclusive, com certas coisas, e isso vai te apontando um direcionamento. Então, se você tem afinidade com o instrumento, se você sente isso, essa é a tua missão. Esse é o teu caminho. E eu falo missão de uma forma muito mais simples. Porque às vezes a gente também se coloca numa posição suprassumo, aonde a nossa missão, então, é fazer algo tão grandioso. Que é épico, né? Não precisa ser épico necessariamente. Não, porque no fundo é épico para você mesmo, porque pro outro que passa do teu lado, ele mora em outro país, ele nem sabe quem você é. E outra, cada segundo tem que ser épico, né? Cada segundo é épico. Ele é o teu dia a dia. Ele é você vivenciar a tua plenitude ou tentar, né? Porque tem momentos que tem dias que a gente não tá bem não, gente. Tem dias que a gente não tá legal. E quando a gente fala de espiritualidade, é como se você de fato virasse algo inexplicável. E não é isso. Mas você diz como se você virasse um super-humano? Um super espiritualista, é isso que buscam? É isso né? que você sente que as pessoas estão buscando? Isso, então ela nunca vai chegar lá, porque ela é humana. Você é humano, você está aqui. Então, por mais que você tenha que passar degrau a degrau, e eu acho que é isso, é você vivenciar no teu dia a dia, você começa a perceber que você não está se abalando tanto, que aquilo não te irrita mais, que você ali deu a mão para fulano nem te dá bom dia, mas isso é um problema dele, não é seu. O teu papel era ajudar naquele momento e não precisa ter mais uma relação com aquela pessoa. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tem problema isso também, né? Então, quando a gente começa a se colocar numa posição suprassumo, algo... Se endeusar. E aí, o que acontece? As pessoas começam a te endeusar também, porque você vai induzindo as pessoas a isso. Você perde a simplicidade, você perde um olhar carinhoso, você perde também um momento que você quer também chutar o balde, porque tem. Você se descaracteriza, né? Não, você simplesmente se coloca numa posição como se você não fosse mais humano. Mas você é humano. Mas você tem carne, você vai envelhecer, você vai adoecer. Tem dias ruins. Como você tem dias que não estão tão bem. E é exatamente no dia ruim que vem uma autoanálise. Sim, do que fala, eu tô fazendo, puxa, né? Como eu tô fazendo. Por que eu ainda entro nessa barca furada? verdade. Por que eu ainda me descontrolo? Por que eu ainda fico tão brava? Por que eu fico tão irritada? Por que a gente precisa sempre esperar a água bater na bunda pra fazer alguma coisa a respeito? Por que não? Eu A gente já deveria saber melhor, né? Então, mas A gente eu... sempre espera a conta vencer pra ficar desesperado pra ir pagar, né? Aquela história, não sempre, mas eu gostaria, digo... por exemplo, de trazer todo mundo, né, pro chamado, o chamado interno, o chamado que é o nosso encontro maravilhoso, que é esse evento, né? E esse evento não é porque esse evento vai trazer um extraterrestre, né? Porque nós já somos extraterrestres. O nome daria pra achar, né? Então, Com o nome eu chamado.
Mas depois que eu sei que tem a editora chamada, mas não fala de alienígena, tá bom. Mas então, né? Então eu acho que o chamado não é descer um alienígena ali, né? Com luzes e tal. É mais do que isso. Muito mais, inclusive. Porque trazer o alienígena já tá rolando. Já tá aqui, já tá tudo aqui. Já aqui, né? Isso tá fácil. Sim. O intraterreno também, lá na Terra do Bugio tem, né? É mesmo, né? Então, tá tudo bem. Isso aí já é normal. Agora, trazer você para você mesmo. Mas é por isso que eu perguntei sobre a questão da missão. O chamado, de certa maneira, as pessoas que estarão presentes, que são pessoas que, como o próprio Marcelo citou, que já tem que estar preparada, né? A gente tá falando aqui, tudo bem, pode ser o Maracanã depois, a gente vai lotar o Maracanã, mas por enquanto ainda não. Mas a busca que eu vejo, até mesmo nas trocas de ideia que tem aqui no meu programa, sobre o tal do despertar. Vai muito além do despertar, é se conscientizar, né? Para evoluir e entender. A gente vai ouvindo muita informação também, que vai de encontro até com o que você tá falando, é muita coisa. Mas esse O Chamado, eu tô tentando associar até mesmo com essa questão da missão. Quando eu pergunto se a gente sabe qual é a missão, por exemplo, a minha missão é estar aqui hoje agora fazendo isso. Tá. Isso é muito só pra hoje. Básico, né? Na verdade é questão de básico. Eu digo assim, você tem um lugar que você faz parte de um lugar que cura. Mas você também tem. Não, eu te entendo. Eu também tenho uma missão. Porque você tá despertando todo Também mundo. ajudo. Muita gente me fala que ajudo. Pô, cara, eu não escutei tenho... isso, Assim olha. como ele, quando faz as questões com respiração, só de agora. Então. Você começou a baixar o tônus de toda melhora e ao mesmo tempo eleva e fala, voltei, essa explicação. Essa é a missão. Então, mas eu digo que não tem uma chave. Será que quando a gente vai num evento desse, ou será que a gente descobre ali, são essas chaves que a gente muda? Eu acho que a gente tem insights. Não vem alguém, não liga. Alô, Raul? Fala sobre Não, mas insights. eu digo assim aqui, ó. Alô, Raul, você recebeu uma missão, certo? Eu aceito. Tipo Então, missão eu acho que a de gente tem essa noção. Entendi, isso A que me falta, palavra às vezes, tocar missão. isso aqui e falar, ó, vai, faz então. A palavra missão acho que lembra 007. Tô na pra missão mim é impossível, eu isso. sou especial. O ego adora. O eu adora isso. eu Eu sou me senti. demais. Não, na verdade não é o eu adoro isso, não. Às vezes eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu quero, Claro mas será que é sabe, isso? porque é o teu coração que vai dizer. Você tá se emocionando com isso? Por exemplo, você se emociona com isso que você está fazendo? Isso tá te mostrando o caminho. Aquilo te traz um êxtase dentro de você que borbulha e fala, uau, cara, estou me sentindo muito bem de fazer isso. É esse o despertar. Sim. E aí você vai agregando vários momentos de insights que te trazem essa plenitude e você vai descobrir. E voltando naquilo que você estava dizendo sobre o cuidado com o ego e etc, o propósito, sem se perder, né? E vai também com o que ele falou, Porque todo mundo gosta do missão, né? Porque Aí é começa fácil a se perder. É. É muito fácil se perder. Ó, nessa questão, quer só compartilhar algo. Eu achei que a minha missão era a música, do jeito convencional da coisa. E tentei. E me frustrei. E ia lá, não dava, a coisa não ia do jeito convencional. Então, ou seja, a minha, entre aspas, missão não veio de uma ligação positiva, dizendo, ó, você tem que fazer isso. Foi me mostrando que eu não deveria mais fazer. Mas aquilo ainda não saía do meu caminho, que era a música. Então eu falei, pô, mas se não é por aqui, por onde é que vai ser? Então foi mais os nãos que foram me mostrando os sims do que os sims propriamente dito. Sim, entendi. Porque eu acho que também essa questão, acho que é delicada hoje em dia, no auge do empreendedorismo, internet, todo mundo querendo viver da própria missão. Acho que é meio delicado isso, porque às vezes a sua alma tá te encaminhando para um caminho E bum. só que ali não vai ser onde o dinheiro vai entrar, por exemplo. Exato, e aí você tem que pensar. Aí, opa. Chico Xavier tinha missão lá, não entrava um puto pro cara, mas E ele aí? ficava lá na Exato. missão dele. Tem que entender isso. E aí, e se no seu caminho não for pra rolar grana mesmo? Tá encarando? Você vai ganhar grana pra caramba e ser um infeliz, ou vai ser um cara realizado, mas... E o que significa a grana? O que representa? Se for só você no mundo. Porque outra coisa é a grana quando você tem pessoas dependentes, né? Isso também muda. Muda. Então, mas a gente se vira. Com certeza. Sabe por quê a gente se vira? Eu já tive bem mais dinheiro do que eu tenho hoje.
Mas foi uma opção minha. Eu resolvi. Muda o estilo, né? Eu resolvi. Eu já sabia que a minha estada aqui seria espiritual. Ela não seria de uma grande empreendedora. E olha que eu fui autoexecutiva e ganhava dinheiro. Ganhava muito dinheiro sendo executiva. Foi uma opção minha. Porque enquanto eu estava como autoexecutiva, eu não estava na minha missão. Eu estava lutando o tempo todo, todos os dias sobre isso. Era uma luta para mim. Quando eu percebi que era completamente espiritual e que eu não precisava morrer de fome, eu não precisava dever no banco, eu não precisava não ter... Se estressar desesperadamente. Mas não precisava também não ter dinheiro nenhum. Mas eu também não precisava ir atrás desse dinheiro o tempo todo, porque esse dinheiro, ele ia chegar. Fissura de novo. E você entende que a partir do momento que você entra na tua história, você acalma tantas coisas que você vai viver bem. O dinheiro vai estar lá. E o sistema nervoso funciona assim, né? Quando a gente tá em luta ou fuga, a gente repele as coisas. Não é hora de você receber. Você tá no estresse, tá correndo atrás, né? Literalmente correndo atrás. E ao né? mesmo tempo a espiritualidade fala disso também, muitas vezes, sobre a história da prosperidade, de atrair. É isso. Isso também mexe com muita... Somos todos humanos, como diversas vezes temos dito aqui. Eu acho que também isso vai confundindo a cabeça das pessoas. Porque mistura os interesses, né? Você fala assim, eu quero me conectar. Eu quero ser melhor como pessoa. Eu quero conviver bem com a minha família. Eu quero despertar. Tá chegando aí, de repente, um fim para um monte de gente que não despertou. Você tem ouvido isso, né? Sim. Então, diante de tudo isso que a gente vai escutando, e ao mesmo tempo, você tem que dizer que você já tem o dinheiro, a prosperidade, etc. Então a gente precisa... Isso já é meu. Isso já aconteceu, como falamos agora com a Natália e o Francisco. Já tá tudo... Não tem futuro. Todo mundo já é próspero, Então, Raul. mas é isso que eu tô falando. Tiraram da gente a prosperidade. Então, mas o que eu tô querendo dizer é que justamente quando fala da matéria, voltando até também o Marcelo citando sobre... É o dinheiro. Nós humanos criamos o dinheiro. Senão não teria. Então, até que ponto tudo tá muito confuso de fato. Por isso, quando você começa a entender que você tá no caminho da tua estada, as coisas começam a acontecer. Do jeito que tem que acontecer, né? E acontecer bem, porque ninguém veio aqui pra sofrer, pelo amor de isso, Deus, então. né? Essa é a questão. Não é isso. Não é pra você se destruir, não é pra você viver mal, não. Peraí. Mas eu acho que a gente já vem como ser próspero. O fato de você ter nascido e respirar e o teu coração bate, você é próspero. Você respira, você tá aqui no programa, eu também, a gente tá numa conversa legal. Esse lutar contra e ir atrás daquilo que não tem é exatamente o que ele comentou, que a gente vai brecando possibilidades. Porque a gente está o tempo todo correndo atrás. Não é melhor a gente entrar numa sintonia, num loop, que as coisas chegam? Sim. Então, exatamente. Em vez de correr atrás, as coisas começam a acontecer. acontecer. Bate a porta, né? Bate a porta, porque você começa a entrar num estado Sim. de Na vibração plenitude, certa. né? Com as suas necessidades de insight, porque é isso que faz a gente crescer, são os insights, porque você teve uma insatisfação, e aí vem um insight, né? Mas dentro disso tudo é exatamente a pergunta que eu te faço, e eu faço para todos que estão aqui com a gente. Em que momento você se encontra? Porque para você sair da onde você está, você precisa saber aonde você está. Sim. Exatamente. Então não é ir a algum lugar, é você estar em que momento você está. Essa é a pergunta. Porque a partir dessa pergunta é que as coisas vão acontecer. Não, eu estou no momento assim. Eu não sei se eu já te perguntei isso, pode ser que sim, mas eu gostaria... como é que você começou a se conectar com o mundo espiritual? Você era executiva?
Ah, mas eu sempre fui benzedeira e sempre fui ligada à espiritualidade. Mas desde pequenininha? Desde pequenininha, desde bem pequenininha. Ah, é? Tanto é que eu era executiva e eu ia para o Tibete, para a Índia. E era budista do budismo tibetano. Ah. E eu continuava executiva. Então, dentro do caminho executivo, eu tentava fazer o melhor que eu podia. Dentro daquele estado que eu me encontrava, eu tentava fazer o melhor que eu podia, né? Mas eu nunca neguei para ninguém. Eu sentava com altos executivos e a minha relação era sempre com presidentes de grandes empresas multinacionais. Eu nunca neguei quem eu era. Mesmo que alguém falasse assim, eu não quero mais você dentro da minha empresa. Ótimo. Chegavam a fazer isso? Nunca. Mas poderia fazer. Tá. Né? Porque eu nunca neguei que eu era benzedeira. Bom, talvez se eu pegasse algum presidente de certa religião XPTO, talvez ele falasse isso, né? Mas nunca alguém vai te dizer isso se você tiver segurança de quem você é. Se você tiver segurança de quem você é a partir desse momento que existe um respeito sobre quem você é. Ninguém vai te dizer. Mas então, o Cris, você tem que fazer ou deixar de fazer. Você falando desde pequena, que você é ligada... Mamãe, altas histórias, mamãe sabe. Mamãe, minha mãe. É? Oh. Do quê? Me conta uma. Altas histórias. Nossa. Mas de coisas que aconteceu com você criança? Eu só tinha coisas assim. Mas o quê? Nossa, eu falava com outros mundos. Eu passava recados de pessoas que eu nunca conheci, mas a pessoa conhecia. É mesmo? Eu até casada, né? Eu sou casada pela segunda vez. Até o segundo casamento, se eu parasse, por isso que eu me dava muito bem também. Olha, eu usava também. Eu ainda precisava evoluir. Olha só, porque eu usava a minha habilidade de ler seus pensamentos para fazer ler pensamentos. Tá vendo, meu amor? Olha lá, ela falando. Por isso que tem que tomar cuidado. Essa coisa de ler carta, tudo, sabe com o marido. Carta é uma coisa. Ler sabe as coisas que tá acontecendo, né? Vai lá. E até o meu segundo casamento, eu lia os pensamentos do meu companheiro e aí, a partir de um momento, eu jurei que eu jamais faria isso. Por quê? Caramba! Por que eu jurei isso? Primeiro que eu tô antiético. Completamente antiético. Eu tô invadindo a privacidade do outro e tem uma coisa que eu volto para aquela questão. Para que serve isso? Se não serviu para nada, para quê? Pra quê? Pra usar desse jeito, né? Aquela história que você citou materializar, ou então ler mente só pra ler do meu marido, né? Pra quê? Né? Pra dizer que eu tô lendo? Não, então. Mas pra quê? Você usa pra quê? É uma arma mal usada. E eu acho que a gente tá vivendo... Uma ferramenta, não uma arma. A gente tá vivendo muito essa temporada de que existe muita espiritualidade sem servir pra nada. Falei. Mas espiritualidade real? Ou quem sabe não são reais? O que é real, né? Então, o que é real? Pra mim é assim, serviu pra comunidade, serviu pra você ser uma pessoa melhor, serviu pra você... Pronto, é real, né? Baixar teu ego e não se achar mais importante que ninguém. Serviu pra isso? Tá bom. Não serviu? Não serve pra nada. Não serve pra nada. Existem as crenças, né, que as pessoas têm e depositam fé em determinadas pessoas e práticas que é difícil também da gente tirar, né? Com uma explicação do... Isso não tá fazendo... Não, porque é a palavra de Deus, ou é a palavra não sei o que lá. Tem muita coisa que tá chipado na gente desde... Eu também tava falando sobre isso até com... Foi com quem? Foi, Antônio? Com a sacerdotisa Ana Lu, luciferiana. A gente entrevistou... Eu entrevisto várias pessoas de outras egrégoras bem interessantes. Sim. Que trazem óticas também bem interessantes. Eu fui chipada uma vez. Eu, com a minha espiritualidade, pra você ver o quanto ainda falta, né? Então falta um monte. Mas não faz muito tempo, Raul.
E não era um chip, era uma placa deste tamanho. Então eu estou contando para todo mundo, porque todos nós precisamos ter atenção e buscar Olha ajuda. por causa do microfone. Mano. Perdão, e buscar ajuda do outro em certos momentos. Porque nós não somos supra-sumos. Tem momentos que pode acontecer uma ziquezira. Nós somos humanos, né? Faz parte do show e faz parte do nosso crescimento. Porque o crescimento é o quê? Se não tivesse acontecido isso, que foi a primeira vez que aconteceu, se não tivesse acontecido isso, eu não me preocuparia com isso. Então eu não buscaria conhecimento sobre isso. Exato. Não teria né? porquê, né? Não. Então acontece por quê? Para você buscar mais um conhecimento e você entender que você está no caminho. Você não chegou no fim. E essa placa enorme que foi retirada, e eu percebi que eu estava completamente atordoada durante 7 dias. Eu falei, não. É mesmo? Tem alguma coisa errada dentro de mim. Tem uma coisa muito estranha acontecendo, porque eu não estou tendo raciocínio, eu não tenho raciocínio rápido, eu não estou juntando Lé com Cré, e eu tenho facilidade para falar. Eu tenho um raciocínio rápido. O que está acontecendo comigo? Tá, tudo bem, pode ser hormonal, né? Vamos para a linha da saúde em primeiro lugar. Enfim, não tinha nada errado. E aí eu falei, gente, tem alguma... E era alguma coisa completamente diferente de tudo que eu tinha vivido. Nossa. De trelelê na vida. E realmente era isso. Era exatamente... Enfim, os detalhes eu não vou dizer, mas era isso. Não, mais um pouquinho de detalhe. De forma resumida... Sim, o que você puder falar. De forma resumida, assim, eles precisam entender e aprender com a gente muitas coisas, certo? Então, eles aprendem com a gente muitas coisas. E uma das coisas que eles querem aprender é como a gente consegue envolver tantas pessoas. Então, o que eles pegam? Aquele que envolve um monte de gente. Aquele que com a palavra... Carisma, com a palavra, por que as pessoas acreditam tanto em você? Por que aquele lugar tem 600 pessoas por dia? Por que o que você faz acontece o que vocês mesmos viram ali? Que magnetismo você tem? Eles também querem aprender. Né? Então, é isso que eu posso falar. Né? Isso foi recente? Fazem um ano atrás, talvez. Caramba. Recente, 1 ano atrás, ou 8 meses atrás. E desde que você vivenciou isso, identificou, você conseguiu extrair... Ah, sim, claro. E voltei ao normal a partir daquele momento. Pedir ajuda. Isso eu ia te perguntar, como você extraiu. Claro que a gente precisa de gente que a gente confia, né? Ninguém é supra-sumo individual sozinho. Então, claro que eu vou buscar o quê? Ajuda do meu próprio lugar. Pessoas que eu sei que eu confio, falo, olha, eu preciso de você, você e você. Tá acontecendo isso, tem alguma coisa em mim que não tá normal. Tá muito estranho. Eu vou enlouquecer, eu falei. E eu tava mesmo pirando, né? Não tava raciocinando mais. Então, tudo na nossa vida pode acontecer e é importante a gente conhecer um pouco de cada assunto. Com certeza. Você entende? De lógico. Vários caminhos, sair do quadrado. Exato. Né? Pensar de uma forma maior, entender que a gente não tem um planeta isolado e que existem trocentas coisas rolando por aí, né? Você entra na mata, você vê um mundo dentro da mata. E lá eu tô na mata, né? Você não precisa ir longe, você entra na mata, você vê um mundo lá dentro. Enfim, né? É isso? Não, e é muito importante. Sim. É muito importante você estar falando, porque é o que a gente precisa ter essas visões de diversas frentes, porque tem que quebrar essa coisa. Isso não pode. Você tem que olhar, você tem que sentir o que faz bem pra você. Não pode fazer mal pro outro.
Agora, se você gosta daquela prática, se você entende que aquilo faz bem pra você, se aquilo te eleva espiritualmente, se te deixa mais tranquilo, por exemplo, com música, eu acho que tudo isso é muito importante para que a gente entenda, sair um pouco do certo e errado. E acrescento ainda até aqui para falar, porque tenho ouvido aqui no programa muitas coisas interessantes. Essa coisa de fala do diabo, fala do demônio. Gente, só uma coisa. Cada um se identifica com aquilo que deve, embasado em coisas benéficas. Se alguém falar para você, eu acredito em fazer o mal, eu acredito em te torturar, eu acredito em te não sei o que lá, tirar o que você tem de bom. Aí, meu irmão, pode chamar de Deus, anjo, demônio, o que você quiser. Isso não vale. Isso não pode. Então eu acho que o restante, se você entende que aquilo faz bem, acho que é ótimo. Tá na hora da gente parar de depositar a nossa vida também no colo das pessoas. Então, quando nós falamos de religião, quando nós falamos de coisas muito externas, e que a gente pode se identificar com alguma das religiões, claro. tem várias, eu hoje me vejo como alguém que a Terra do Bugia é um local ecumênico universalista. É isso. Então, a partir do momento que você entra numa religião porque te faz bem, ok, continue. Mas não é essa religião que vai te trazer a solução. É isso. É o encontro de você com você mesmo. Perfeito. Gente, ótimo. Agora sim preciso passar para próximos 2 convidados. Já temos os nossos 2 próximos convidados presentes. Cris, Thiago, obrigado. Vocês foram excelentes, foi um papo muito bom. Muito obrigada. Episódio super especial mesmo, está sendo muito legal. Antes de encerrarmos, Cris, as damas primeiro. Câmera da esquerda, suas considerações finais deste episódio. Pessoal, escute o chamado dentro de você. Será que talvez agora não chegou a hora de você escutar esse chamado que está aí, esperando, gritando, fala, vai tentar ser feliz, vai ser feliz. E é isso que a gente traz para vocês, que é uma maturidade, ou talvez uma possibilidade de maturidade de um encontro muito íntimo seu com você mesmo. Esse é o chamado. Thiago? Bom, em primeiro lugar, agradecido pela presença e dizer que é um evento, embora entre na classificação de evento espiritualista, é um evento que veio para quebrar alguns paradigmas. Eu digo assim, enquanto a religião às vezes é um bote salva-vidas, um inflável, o chamado vem com um alfinete. Porque bem colocado. Ele não vai te oferecer novas promessas. Talvez seja o exemplo de um espelho, né? Quando você olha para o espelho, você não tem como reclamar para o espelho, né? Então eu acho que pelo menos a minha intenção é levar a minha presença, já é o 4º chamado que eu vou participar, e que esse evento sirva como um espelho para você se enxergar mais profundamente, porque outras pessoas vão estar na mesma intenção. E, de novo, está todo mundo de igual para igual, como a Cris colocou muitas vezes. Ninguém está vendo de cima, ninguém está ali mentorando, ainda que a gente vai estar ali no papel de facilitadores, junto, né? Mas a gente está... Porque o tempo de falar é o tempo de ouvir, o tempo de ensinar é o tempo de aprender. Porque na unidade não tem 2, né? Então esse é o convite. Não espere milagre. Eles podem acontecer. Eles podem acontecer, né? Mas ele com ele mesmo, né? Bom. O milagre ele chegar lá. Né? Não tá gostando disso não, ali, ó. Tá. Não, mas ele também sabe que ele é fofinho. E eu conheço a esposa dele, tá tudo certo. Eu só tô pra provocar, não tem problema. Família. Gente, muito bom esse papo aqui. Cris, Thiago, obrigado. Foi realmente muito legal. Nos vemos no dia 29 de março. Vamos lá agora fazer mais uma mudança de cenário aqui. Okay. De cenário não, de convidados aqui. Então, aí eles vêm aqui. Senão, porque os microfones, deixa aqui o perito no... Olha só, Raul. Raul, muito obrigada, viu? Que isso? A gente tá junto de novo, né? Legal. Com certeza, para muitas coisas. Pode mexer, pode mexer. Obrigado, viu?